Meus queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Geralmente, às quintas-feiras, a nossa igreja se reúne para louvor, para oração e para estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado nas quintas-feiras o livro de Atos, mas eu entendo que nós vamos deixar a continuidade do livro de Atos para quando a gente voltar a reunir como igreja do Senhor no templo, porque o estudo ele é mais dinâmico, ele precisa de fato, aliás, ele depende da presença do pessoal, poder tirar dúvidas, perguntas e etc. Mas eu quero aqui nesse momento trazer uma palavra reflexiva ao seu coração para este dia. Portanto, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 12. Eu vou ler este texto e nós vamos refletir dentro deste texto, trazendo uma palavra para os nossos corações. É o que a palavra de Deus diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ora, o irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Queridos, Tiago, o irmão do Senhor, ele traz essa palavra para nossas vidas, e sem dúvida alguma ela tem aplicação para a minha vida e para a sua, especialmente nesse momento difícil, nesse momento tribulacionista, neste momento de pandemia mundial, de angústia. A palavra vem falar ao meu coração e ao seu. E eu quero, na verdade, trazer as lições que Deus me deu deste texto para as nossas vidas. E eu quero falar com você, ou considerar alguns tópicos, a partir do seguinte tema: Deus usa as tribulações para nos abençoar. Deus usa as tribulações para nos abençoar. E como usa? E Tiago diz aqui, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é fácil se alegrar nas provações, não é fácil se alegrar nas adversidades, não é fácil se alegrar nos tormentos da vida. Entretanto, a palavra nos ensina aqui, e ele vai discorrendo, não só nesse texto, como em outros que veremos aqui, ele vai, na verdade, nos ensinando como é que Deus nos abençoa nas tribulações. E a nossa oração é para que neste tempo de tribulação que nós estamos vivendo, Deus de fato esteja a nos abençoar, Deus esteja de fato a nos conduzir, a não permitir que praga alguma chegue à nossa tenda. Este é o nosso propósito, o nosso desejo. E dentro do texto aqui, dentro deste propósito, uma primeira coisa que Deus nos abençoa na tribulação, Ele nos abençoa com paciência. Haja paciência para muita coisa, né? Haja paciência até para poder ficar de quarentena, enclausurado dentro de casa. Quem gosta disso? Preso dentro de casa. Ninguém gosta disso. Mas Deus, na verdade, nos abençoa com paciência. Tiago diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que é paciência. Aliás, paciência está relacionada nos gomos do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Um dos gomos ali relacionado é paciência. E aí você,
como servos do Senhor, como salvos, como selados pelo Espírito de Deus, precisamos exercitar a paciência. Se recordarmos lá em Romanos, capítulo 5, versículo de número 3, nós vamos ler o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança ou a paciência. Deus usa a tribulação para nos abençoar com paciência. E eu quero lhe convidar, neste dia, a exercitar a paciência, a crer que Deus tem dias melhores para a minha vida e para a sua, para cada um de nós. Uma outra verdade que destaco nesse texto aqui, é que Deus usa as tribulações para nos abençoar com maturidade. Versículo 4, por exemplo, diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perfeição aqui, ela dá a ideia de maturidade. Então, meus queridos, no tempo de tribulação, nós precisamos amadurecer. Eu costumo dizer que uma pessoa, quando enfrenta tribulações e lutas, ela nunca sai daquela situação da mesma forma. Ela sai anos-luz mais maduro. E a esperança que tenho é que esta luta, esta tribulação que nós estamos passando, ela na verdade venha nos amadurecer, venha nos fortalecer, e inclusive fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, Deus usa para poder nos abençoar com maturidade. Eu quero dizer a vocês que eu não sou daqueles profetas do Apocalipse que quanto pior, melhor. Não! Eu entendo que Deus tem muitas bênçãos para o seu povo, ainda aqui nesta dimensão. E eu convido a você a caminhar comigo nisto. Deus usa também as tribulações para poder nos abençoar com sabedoria. Sabedoria. Verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ah, como nós nesse tempo precisamos de sabedoria. Inclusive sabedoria poder discernir tudo aquilo que tem sido publicado na mídia, nas redes sociais de modo geral, porque tem muita coisa séria sendo publicada, mas aproveitam para poder publicar muitas fake news também. Então nós precisamos inclusive pedir a Deus a sabedoria que vem do alto, para poder discernir o que é melhor para a minha vida e para a sua, o que é melhor para nós e aquilo que nós devemos inclusive compartilhar. Se você não tem fonte correta daquilo que você recebeu, não passe para frente, não compartilhe, pesquise a fonte. Então precisamos, na verdade, da sabedoria do Senhor, precisamos da sabedoria divina quando estamos em tribulação, até para não desesperarmos, mas para termos temperança, domínio próprio e aguardarmos a ação do Senhor diante destas circunstâncias. Mas Deus usa também a tribulação para nos abençoar com fé. O versículo 6 diz o seguinte: se você tem falta de sabedoria, continua o versículo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de exercitar a nossa fé. Então vamos pedir com fé, vamos clamar com fé. Vamos, na verdade, pedir a Deus com fé, sabendo que o Senhor verdadeiramente estará atentando para a nossa necessidade, atentando para a nossa luta e atuando em nossa vida. É preciso crer verdadeiramente num tempo como este. Se nós reportarmos, por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 6, a galeria dos homens de fé do Velho Testamento, nós vamos ver lá que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e é que é galardoador daqueles que o temem. Então, sem fé é impossível, é preciso pedir com fé. E é importante mencionar sobre o valor da tribulação até nesse momento. Quando é que oramos mais? É claro que vamos orar em todo o tempo. A Bíblia diz que nós devemos dar graças, inclusive, orar sem cessar, em todo o tempo, em todo momento. Mas, via de regra, nós oramos mais quando estamos enfrentando lutas, quando estamos enfrentando tribulações.
E às vezes Deus permite as tribulações para poder nos abençoar e usa elas, nos abençoar até no sentido de aproximarmos mais dele. Meus queridos, o que é fé? Fé é crer que Deus é o que diz que é. E Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Soberano, Deus é Senhor dos Senhores. Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio nisso, meus amados. Eu creio que Ele está no controle. Fé é crer que Ele pode fazer o que diz que faria. E se nós reportarmos, por exemplo, as promessas de Deus, lá no Salmo 37, verso 5, nós temos um mandamento e uma promessa. Quando diz lá, entrega o teu caminho ao Senhor, tuas lutas, tuas dificuldades, teus problemas, tuas frustrações, tuas tribulações, confia nele. E aí vem a promessa, e o mais ele fará. Se nós reportarmos Mateus 6,33, nós vamos ler a palavra de Deus, que menciona que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabedores de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí devemos buscar e vem a promessa que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Deus usa as tribulações para nos abençoar com fé. Deus usa as tribulações também para nos abençoar com perspectivas. Perspectivas. Versos 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murcha o rico em seus caminhos. Nós temos de ter perspectiva de que, às vezes, algumas pandemias ou situações difíceis, elas vêm para todas as pessoas, mas nós não podemos dizer que este é o fim. Aliás, Jesus disse que quando vires guerras, rumores de guerras, epidemias e etc., ainda não é o fim, é o começo do fim. Então a perspectiva nossa é avançar, é caminhar para frente, é entender que Deus tem coisas para nossas vidas, é entender que nós precisamos caminhar nesta direção. Então Deus usa as tribulações para nos abençoar com perspectivas. A perspectiva é: eu vou sair dessa e vou ser mais abençoado. Uma vez eu dei uma série de estudos numa igreja que eu pastoreava sobre o sofrimento, e sempre eu terminava com um jargão que eu coloquei naquela série de estudos. O jargão é o seguinte: luta, problema, tribulação, angústia, eu estou rindo de você. Sabe por quê? Porque você vai ficar para trás e eu vou sair lá na frente abençoado. Eu creio que esse momento vai passar e nós temos perspectivas de sairmos lá na frente abençoados. Então, no último aspecto a considerar aqui, Deus usa as tribulações para nos abençoar com vitórias. Versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, feliz, é aquele que suporta com perseverança a provação. Provação faz parte da vida, lutas fazem parte da vida, e estas situações de nível mundial também fazem parte da vida, mas bem-aventurado aquele que persevera, aquele que está firme, aquele que suporta com perseverança. Então vamos suportar, porque teremos vitórias. As provações, meus queridos, desta hora, as provações que nos cortam, que nos dobram, que nos machucam, elas são ferramentas nas mãos de Deus para nos abençoar e para poder nos dar a vitória. Queridos, eu fecho esta reflexão citando mais dois textos. Primeiro, Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o mesmo texto de Romanos 8, versículo 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É tempo de ficar firme, é tempo de orar, é tempo de reunir a família para oração, é tempo de reunir o povo de Deus, é tempo de compartilhar esta mensagem também, é
tempo, na verdade, estamos voltados para a palavra de Deus. Ainda que não estamos reunindo como povo no templo, mas nós devemos estar reunidos em família e buscarmos mais a Deus. Que Deus abençoe minha vida e a sua, e nos ajude para que essa tribulação venha abençoar a nossa vida, venha abençoar a nossa igreja, venha abençoar o nosso povo. Eu quero finalizar orando por você nesse momento. Querido Deus, meu Pai Celestial, eu me coloco diante do Senhor agora para interceder pelo povo de Deus. Deus bendito, mais uma vez nesse dia, eu quero pedir, bendito Deus, pela Primeira Igreja Batista em São Benedito. Quero pedir pela vida de cada membro que a compõe. Quero interceder, meu Deus e meu Pai, por esse momento de lutas e adversidades que enfrentamos. Mas quero, Deus bendito, pedir que o Senhor dê força, dê bom ânimo e dê vitória ao teu povo, bendito Deus, neste momento de luta e de tribulação. Pai querido e Deus amado, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja sustentando o teu povo, sustentando, Pai querido e Deus amado, a tua igreja, e com a nossa igreja sustenta as igrejas do Senhor, desta face da terra, sustenta os pastores, os líderes denominacionais, sustente a nossa denominação, sustente, bendito Deus, cada um de nós, e nos dê forças para poder vencer este momento. Eu oro ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a minha também.